E aí, galera do DP, eu sou o professor Guilherme Santos, criador aqui da Agora DP, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns esclarecimentos acerca do relatório de transparência salarial. Vocês pediram bastante para comentar os gráficos, o que significa aquele relatório, e eu vou passar aqui agora para vocês, né, nos 4 tópicos que esse relatório traz, trazer algumas considerações importantes aí, tudo tintim por tintim, do jeitinho que vocês gostam. Bora lá? Muito bem. Antes da gente partir para a análise do relatório propriamente dito, a gente tem alguns pontos de atenção para entender, ok? Primeiro, foram considerados apenas os estabelecimentos de setor privado que possuíam 100 ou mais empregados em 31 de 12 de 2022, isso considerando o estabelecimento individualmente, ou seja, o CNPJ completo com 14 posições. Tá? Se o estabelecimento não possuía mais que 100 empregados, ainda que a soma da empresa tivesse, o relatório não será emitido. Então, esse é um primeiro ponto importante. Segundo, foram considerados apenas situações em que há pelo menos 3 homens ou 3 mulheres ali para efeitos da análise, isso para que não seja possível identificar trabalhadores respeitando as regras da LGPD. Terceiro ponto, no salário mediano de contratação foram considerados valores apenas ali, né, acima de zero do tipo mensal. E aí, para a gente ter um esclarecimento aqui, é possível nós termos salário de contratação igual a zero, nos casos, por exemplo, de comissionistas puros, né? Então, eles têm salário zerado ali na sua contratação, já que eles recebem ali valores exclusivamente variáveis. Então, eles não foram considerados neste indicador especificamente. Na remuneração média, outro indicador que nós temos no relatório, foram considerados valores acima de 0,3 salários mínimos e menores que 150 salários mínimos, tá? Considerando esses 3 critérios acima, é por isso que em alguns casos, alguns dos indicadores do relatório não serão demonstrados, tá? Então aí dando um exemplo para vocês, o indicador de salário contratual mediano de 2022 demonstra que não existe informação no exercício. E aí a empresa pode até ter tido contratações em 2022, mas ela teve contratação apenas, por exemplo, de comissionistas, ou ainda ela teve a contratação apenas de 2 mulheres e o restante foram homens, ou apenas de 2 homens e o restante foram mulheres. E se houvesse esse indicador ali, a gente conseguiria identificar, né, as informações, já que tem uma quantidade reduzida de dados. Então, esses são alguns critérios utilizados ali que nós devemos levar em conta. Agora sim, vamos lá para o relatório. Este, né, é um relatório de transparência salarial e eu vou dividir ele aqui na nossa análise em 4 quadros para que a gente possa ali analisar separadamente essas informações. Então, primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro e quarto quadro. Então vamos analisar agora inicialmente o primeiro quadro. Ele demonstra ali para a gente 2 indicadores, né, de diferenças de salários entre homens e mulheres. O salário mediano de contratação e o salário médio de remuneração. Eu vou explicar esses 2 indicadores para vocês. Primeiro, o salário mediano contratual. Neste indicador é analisado as contratações de 2022, identificado ali o salário de contratação e feito a mediana para homens e a mediana para mulheres, tá? Feito a mediana de cada um dos grupos, sem nenhum outro critério, sem analisar cargos, sem analisar agrupamentos de CBO, sem analisar mais nenhum critério, apenas a separação entre homens e mulheres. Depois é feito a razão, dividindo a mediana das mulheres pela mediana dos homens. Neste exemplo aqui, tá? São valores fictícios, chegando a uma razão de 92,6, ou seja, a mediana, o salário mediano contratual das mulheres no ano de 2022 corresponde a 92,6 na mediana do salário contratual dos homens ali neste mesmo período. Okay? Deixo aí uma dica do Excel para vocês, que vocês conseguem fazer ali a mediana utilizando a função MED, tá? E também aí na tela para vocês um conceito de mediana, né? Então, o conceito ali estatístico de mediana, que é o indicador utilizado ali neste primeiro item. Beleza, partimos desse primeiro indicador, muito simples, não nos traz ali
tantas informações assim. A gente vai agora para o segundo indicador, que é a remuneração média, né? E aí inclui descontos e acréscimos também relativo ao ano de 2022. Então, neste caso aqui, eu não estou mais falando do salário contratual, e sim do quanto eu efetivamente pago a esses trabalhadores. Então, eu vou somar tudo que eu paguei para os homens e para as mulheres em 2022 e fazer uma média. No nosso exemplo, de maneira bem fictícia aqui, nós temos 5 trabalhadores, então nós somamos aqui os valores que eles receberam ao longo de 2022 e na legislação ali da transparência salarial nós temos tudo que entra, mas basicamente vocês podem utilizar as informações que contém lá na RAIS de 2022 e façam a média, tá? Lembrando que a média é a soma de todas as informações dividido pelo número de itens ali que nós temos. Então, aqui é a soma da remuneração de todos os homens, dividido pela quantidade de homens que nós temos. Nós temos uma média, o mesmo para as mulheres, e depois a média das mulheres dividido pela média dos homens, nós temos a razão. Isso significa que neste exemplo as mulheres recebem ali 70,4% da remuneração média dos homens. Também deixei aqui para vocês uma dica do Excel que vocês conseguem calcular a média lá utilizando a função média e também o conceito de média para fins estatísticos, que foi o que é utilizado aqui neste indicador. Esses são os dois primeiros indicadores, então, que nós temos que analisar. Primeiro quadrante, muito simples essas informações, ok? Agora vamos lá. No segundo quadrante, o que o governo fez foi separar mais essas informações. Então, ao passo que ali no primeiro quadrante nós tínhamos as informações agrupadas apenas por homens e mulheres, no segundo quadrante essas informações são divididas por grupos de CBO. Tá? Então foram separados ali em 5 grupos de CBO, dirigentes e gerentes, profissionais em ocupação de nível superior, técnicos de nível médio, trabalhadores de serviços administrativos e trabalhadores em atividades operacionais. E essas informações, então, foram novamente apuradas ali. Então, agora eu tenho a remuneração média dos trabalhadores nesse tom roxo um pouco mais clara, aqui já falando da razão, tá? E também o salário médio contratual. Então, aquelas indicadores que nós vimos no slide anterior, a gente separa aqui agora por grandes grupos de ocupação. Esses grandes grupos de ocupação estão ali dentro do CBO, lá no site do CBO a gente consegue identificar ali essas informações na aba de downloads, tá? Tem todas as ocupações do CBO ali em CSV para que a gente possa trabalhar e a gente separa essas informações. Então aqui, basicamente, dando um exemplo para vocês, o relatório está falando que nesta empresa fictícia, os dados de dirigentes e gerentes correspondem ali que as mulheres recebem 63% do salário médio, né, da remuneração média dos homens. O mesmo diz ali para 64,5% para o salário contratual no ano de 2022. Já, por exemplo, para profissões né, em ocupações de nível superior, as mulheres elas têm um salário contratual de 90% ali do salário dos homens, já elas recebem 155% a sua remuneração média, tá? Então aqui os critérios eles começam a ficar ali um pouco mais abertos, mas ainda sem abrir muito. O que nós temos que ter de atenção aqui? O relatório, ele traz essas informações ali mais fechadas, de fato, né? Separadas por grandes grupos de CBO, novamente para não expor dados ali da empresa, para que a gente não tenha ali uma grande divulgação dos salários da empresa, né, nesse ponto. Porque se a gente abrisse de fato, né, essas informações por CBO, a gente possibilitaria ali identificar alguns grupos de trabalhadores. Mas é importante que quando nós fizermos a nossa análise, a gente de fato siga ali os preceitos do artigo 461 da CLT e analisem, né, não por grandes grupos, mas de fato por cargos e funções, ok? Este então foi o segundo quadrante do relatório.
Agora nós vamos lá para o terceiro, né, em que a gente começa a ter os elementos que podem justificar essas diferenças, conforme o próprio Ministério do Trabalho ali determina. E aí nós temos a composição do total de empregados por sexo e etnia e raça, tá? Então o que o governo faz é analisar as informações ali constantes na RAIS de 2022, a quantidade de mulheres e a quantidade de homens, e separa nesses quatro grupos, né? Mulheres negras, homens não negros e homens negros, tá? Eu deixei aí para vocês o esclarecimento do que é uma população negra, então corresponde às informações que lá no E-Social nós declaramos como pretos e pardos, e a população não negras, os brancos, amarelos e indígenas, tá? Aqui cabe esclarecer também que o governo não sinalizou o que fez com os trabalhadores lá cuja informação de etnia e raça no E-Social estejam como não informados, ok? Então a gente não tem por parte do governo um esclarecimento de se foi computado em algum desses grupos aqui, seja como não negro, seja como negro, ou se eles foram desprezados dessa informação. A minha análise é que, como não se enquadra em nenhuma das duas populações, eles não foram considerados ali, mas a gente precisa de um esclarecimento maior por parte do Ministério do Trabalho, assim como por parte do Ministério das Mulheres, os dois órgãos ali que estão à frente deste relatório. Vamos lá então agora para o último quadrante, né, do nosso relatório, em que ele traz ali os critérios de remuneração e ações para garantir a diversidade. Neste quadrante aqui, nós temos as informações prestadas pela própria empresa lá na declaração da transparência salarial, lá naqueles itens, naquelas perguntas que nós respondemos no portal Emprega Brasil. Então, aqui temos as informações. Se a empresa informou lá que ela possui plano de cargos e salários ou plano de carreira, ali vai estar com aquele prédiozinho com um tique informando que ela possui. Então nós temos ali a princípio 7 critérios remuneratórios que dependem do que a empresa disse que tem ou não tem. Se a empresa disse que tem, aparece ali preenchidinho na frente. E depois nós temos as ações para aumentar a diversidade, e aí separada em 3 grupos, lembrando que também foram 3 perguntas que traziam isso, né? Ações de apoio ao compartilhamento de obrigações familiares para ambos os sexos, nós tínhamos 6 opções, por exemplo, lá para preencher. Neste exemplo aqui, a empresa preencheu 5 das 6 opções, por isso que tem 5 prédiozinhos ali. Políticas de contratação de mulheres, nós tínhamos 5 opções ali para preencher. Nesse caso, a empresa não informou nenhuma política, ou seja, ela não possui, portanto, ficou em branco. Assim como na pergunta de política de promoção mulheres para cargo de direção e gerência, a empresa informou que não possui essa política, por isso não está preenchido aqui, tá? Um ponto de atenção é que aqui é com base totalmente de fato nas respostas da empresa. Então, se a empresa não prestou essas informações, esta parte do relatório, inclusive, virá em branco com a informação de que os dados não foram preenchidos pela empresa, ok? Confiram as respostas de vocês com as informações que constam aqui no relatório. E aí, passado tudo isso, bem breve aqui para vocês, de fato, eu deixo os próximos passos para que vocês analisem. Primeiro, nós vamos precisar elaborar um relatório próprio para confrontar com os dados obtidos ali pelo MTE. Então, uma dica que eu deixo para vocês é: extraiam as informações da RAI de 2022, que já está disponível no portal Emprega Brasil. É possível extrair as informações em XML, o que nos possibilita ali fazer estudos mais simplificados com ela, já que eu tenho uma informação que eu consigo tratar muito mais facilmente do que o Excel. Eu posso comparar, inclusive, com informações atuais da empresa para poder prestar ali algumas justificativas, por exemplo, eu falar, bom, o relatório ele utiliza as informações de 2022, mas agora em 2024 nós temos um quadro mais amplo, um quadro mais diverso. Nós temos ali também igualdade salarial em níveis diferentes do que lá tínhamos lá em 2022. Então é importante que nós façamos a nossa análise também para poder comparar. E, como eu disse, né,
O relatório, por uma questão de LGPD e práticas concorrenciais, não traz ali as informações tão abertas e nem poderiam. Mas aí o nosso relatório, nós precisamos nos aprofundar nele muito mais, ok? E identificar se essas diferenças salariais são justificáveis, pensando principalmente no artigo 461 da CLT, que traz ali diversas informações para que a gente utilize, né, esses critérios de remuneração, ok? Terceiro passo, nós precisamos cadastrar a empresa no DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, né? Também do Ministério do Trabalho, para receber lá as eventuais notificações do Ministério para prestar esclarecimentos. Lembrando que a partir de 1º de abril, os auditores fiscais vão começar a trabalhar, né, com base nessas informações que compõem o relatório da transparência salarial e notificar as empresas caso identifiquem ali que existe divergência, né, desigualdade salarial dentro da empresa, para que ela preste os esclarecimentos dentro do prazo previsto ali na legislação, ou, nosso item 4, né, se essas diferenças salariais, essas desigualdades não forem justificáveis, para que ela prepare o plano de ação nos moldes da lei. Então eu deixo aqui para vocês a Lei 14.611 de 2023, o Decreto 11.795 e a Portaria 3.714, todos aí de 2023, que vão trazer detalhes para a gente do que deve conter esse plano de ação para que a empresa mitigue essas desigualdades salariais ali apontadas neste relatório, tá? Então a gente tem que considerar aqui, né, como finalização do nosso tema de hoje, que é o relatório por si só ele não demonstra desigualdade salarial. Ele tem um aspecto ali muito fechado dessas informações, então ele analisa ali indicadores que por si só não apontam desigualdade, seja ali de contratação, seja de remuneração, seja até por separação de grandes grupos. Nós precisamos fazer uma análise muito mais assertiva, muito mais minuciosa desses dados, à luz, inclusive, do artigo 461 da CLT, que vai trazer ali critérios para que a gente consiga identificar se de fato há diferenças salariais ou não. Então, princípios de isonomia salarial, os princípios ali de trabalho de igual valor e todas essas informações que nos possibilitam ter salários diferentes dentro da empresa, tá? Mas é importante que, identificando desigualdade salarial de qualquer tipo, eu já comece a me preparar para um plano de ação. Plano de ação esse que deve ser muito bem elaborado, exige a participação do sindicato e nós temos que estar atentos a todos esses detalhes, ok? Eu estou por aqui, lá no nosso Instagram nós temos já mais de 6 posts tratando ali desse tema de transparência salarial. Quem não nos acompanha no Instagram, vai para lá, procura essas informações porque a gente está também prestando todo o apoio ali para que vocês consigam conduzir mais uma obrigação ali trabalhista. Fico por aqui e até a próxima.